Ouvimos a palavra de Deus dentro desta liturgia, a festa do evangelista São Lucas. São Lucas, que nós sabemos, escreveu o seu evangelho, e que, assim como os outros apóstolos, dedicou a sua vida para o anúncio de Jesus. Ele que coloca em palavras tudo aquilo que vivenciou, experimentou e aprendeu com Jesus. A sua forma de poder falar de Jesus pode formar as comunidades nascentes e tem nos formado até os dias de hoje. O Evangelho de São Lucas tem a sua particularidade, assim como São Lucas também tinha a sua particularidade junto com os outros apóstolos. Mas o fato é que todos eles assumiram uma missão, conforme ouvimos a palavra do Evangelho. Jesus que envia seus discípulos. Jesus tinha mais próximo de si os 12 apóstolos. Mas junto com os 12 apóstolos, mais pessoas se colocaram no seguimento de Jesus, tornaram-se discípulos de Jesus. E quando Jesus percebe que já havia bastante discípulos que o seguiam, quando Jesus percebe que já havia suficientemente ensinado eles o que é o reino de Deus, mostrado para eles através de sinais e palavras, o que Jesus faz? Ele reúne estes discípulos e os envia 2 a 2. A palavra diz 72 discípulos. Mas isto para representar o quanto de pessoas que já estavam seguindo Jesus, que já haviam se tornado discípulos de Jesus, e o quanto a mensagem de Jesus poderia atingir mais pessoas ainda, alcançar lugares em que Jesus não poderia estar. Por isso os envia 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade, lugar aonde ele próprio deveria ir. Mas o tempo do ministério messiânico de Jesus não foi suficiente para que ele estivesse em todos os lugares. E Jesus sabia disso. Sabia que não poderia estar presente em todos os lugares. Por isso ele envia a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Os discípulos recebem todas as recomendações de Jesus. Como Jesus é detalhista, ele está preocupado com a missão, para que a missão ela dê certo. Assim como ele dedicou a sua vida, assim como ele fez tudo para obedecer à vontade do Pai, assim como Jesus fez tudo e não se desviou da vontade do Pai e do caminho que o Pai lhe propôs, ele também deseja que os seus discípulos sejam fiéis. E todas as recomendações
que Jesus dá é justamente para isto, para que eles permanecessem fiéis no envio e na missão. Jesus, a princípio, ele alerta: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Antes de tudo, ele diz isto: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Porque Jesus já estava experimentando das dificuldades, Jesus já estava experimentando dos conflitos, dos confrontos com os mestres da lei, com os fariseus, com os doutores da lei. Jesus já estava sentindo o peso e sofrendo muito por não ser entendido, não ser compreendido, por ser rejeitado, por ser perseguido. Está muito claro nos evangelhos o quanto Jesus sofreu. Nós olhamos às vezes para Jesus e o vemos como Jesus glorioso, ressuscitado, vencedor. Mas este Jesus glorioso, ressuscitado e vencedor foi o Jesus que passou pela cruz. Foi Jesus que sofreu as suas cruzes e recebeu por fim a cruz de fato. Foi crucificado. Então ele alerta e diz: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E depois Jesus convida ao desapego. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Estranho. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Difícil é estar totalmente disponível a um único propósito. Não perder tempo com aquilo que você está levando, não se preocupar se está faltando. Nada. Nada. Ser livre. Totalmente livre e totalmente despojado. Porque as coisas, se nós não desprendemos das coisas, nós perdemos muito tempo. Perdemos muito tempo com as preocupações. Perdemos muito tempo pensando nas pessoas. Perdemos muito tempo pensando nos problemas. Perdemos muito tempo pensando em como a gente vai dar conta de tudo. Perdemos muito tempo pensando como vai ser amanhã. E quanto tempo sobra depois de tudo isso para a gente pensar em Deus, para a gente pensar no Senhor e levar Deus para alguém, e levar o Evangelho para alguém, e anunciar o reino de Deus para alguém? Depois de todos esses tempos que perdemos consigo mesmo, o que sobra? O que sobra? Então, desapegar-se totalmente, confiar em Deus e confiar que Deus providencia, porque a vida de Jesus foi uma entrega nas mãos do Pai, e a vida de Jesus foi confiar na providência divina. Jesus, quando saiu de sua casa em Nazaré, Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu a sua profissão com São José, seu pai. Jesus era carpinteiro. Quando ele sai de sua casa em Nazaré, Jesus não vai mais trabalhar. Ele vai se dedicar integralmente
no seu ministério messiânico, para se dedicar integralmente, ele coloca tudo nas mãos do Pai, ele coloca tudo nas mãos de Deus. Isso é bonito porque a gente precisa aprender a confiar mais em Deus, a não querer vivermos sobre as nossas seguranças. Que segurança que nós podemos ter por nós mesmos? Tudo é tão incerto. Hoje as coisas são assim, amanhã estão totalmente diferentes. Hoje aquilo que a gente pensa que é seguro, amanhã a gente já não tem mais. Hoje quando a gente pensa que vai resolveu um problema, amanhã aparece 2, 3. Hoje quando a gente pensa que conseguiu entrar na vida de alguém e pôr a pessoa no caminho, daqui a pouco a gente percebe que foi um passo à frente e 2 atrás. Quem realmente pode fazer? Quem realmente pode cuidar? Quem realmente pode nos dar segurança? Deus. Quem realmente pode nos dar segurança? É o Senhor. Então entendemos das recomendações quando entrardes em uma casa. Primeiro, dizei: a paz esteja nesta casa. Olha, para poder levar uma mensagem de esperança e de fé, nós precisamos estar com o coração em paz. Senão nós levamos muito mais ansiedade e reclamação. Pare para pensar um pouquinho. Quando você se encontra com alguém, qual é o conteúdo da sua conversa? Em grande parte, nós estamos reclamando, nós estamos inquietos, nós estamos ansiosos. Como falar de esperança e de fé? É preciso que o coração esteja em paz. Aonde o discípulo entra, aonde nós entrarmos, precisa estar junto à paz. A paz é aquele sentimento assim, quando você chega em algum lugar com o seu coração em paz, é aquele sentimento assim, quando a pessoa diz: que bom que você veio. Quando a gente ouve as pessoas dizerem: você me traz tranquilidade, quando eu estou perto de você, eu me sinto mais tranquilo. A sua voz, a sua palavra vai entrando assim no ouvido da gente e vai nos desarmando e vai construindo um outro sentimento. Esse é alguém que leva consigo a paz. Aonde ele chega, as coisas vão mudando, vão se aquietando, vão se acomodando, vão se ajustando. Leve consigo a paz, deseje esta paz. Também, estando em uma casa, comei e bebei do que oferecerem. Então, do que oferecerem, não há muita escolha, não há o que escolher, mas é aceitar daquilo que oferecerem. A gente tem esse jeito muito de querer que tudo esteja favorável para depois fazer. Eu vou fazer, mas primeiro precisa acontecer isso, isso e isso. Não precisa acontecer nada, basta a gente aprender a aceitar.
aceitar, ter esse coração que confia, aceitar e estar disponível. Senão a gente fica escolhendo onde a gente quer ir, com quem a gente quer estar. A gente fica muito de escolhas. E quem escolhe não entra na missão. Quem fica escolhendo não realiza a missão. Acaba aqui não fazendo nada. E por fim, quando entrar num lugar, for bem recebido, permanecer ali. Porque é bom a gente estar com pessoas que nos acolhem, como é bom a gente estar com pessoas que cuidam da gente. Como é bom a gente estar com pessoas que sorriem para a gente. Como é bom estar com pessoas que se preocupam de verdade. Como é bom a gente estar com pessoas do bem. Pessoas que transmitem esse sentimento bom. Para quê? Para que a gente recupere a força. Tudo isso que vem antes é difícil. Mas se a gente encontra um bom resultado, aproveita desse bom resultado. Se reabastece das forças. Fica ali, contemplando este bom resultado, saboreando este bom resultado. Mas, por outro lado, se não for bem recebido, bate a poeira dos pés e vai embora. Vai embora para não desanimar. Porque tem pessoas, se você conviver muito tempo com elas, você desiste de tudo. Tem pessoas que você conviver com elas, você só vê desgraça. Você começa a ver a sua vida uma verdadeira desgraça. Você não consegue ver nada de bom. Tem pessoas que se você conviver com elas, meu Deus, parece que não tem saída para nada. Parece que tudo já acabou. Então, para não desanimar, não fique muito tempo perto de pessoas assim. Vai logo para outro lugar, bate a poeira nos pés, ou seja, não leva com você nada de ruim não. Você precisa apenas levar com você a paz. Não perca nunca a sua paz. São Lucas viveu isto na sua missão, os apóstolos viveram isso, os discípulos, tantos outros, viveram isso através do envio de Jesus. A igreja vive isso na sua missão. E nós, como partes desta igreja, também somos chamados a vivermos assim. Que pela intercessão de São Lucas e também de São José, possamos estar sempre em condições e em disposição de realizar tudo nos detalhes, conforme Jesus nos pede, como pediu lá atrás, no início. Que possamos realizar tudo como Ele mesmo realizaria.